Sabe quando a gente pega um relatório financeiro de uma grande entidade pública e, assim, parece que tá lendo um manual em outra língua? Totalmente. É uma sensação bem comum. Aquelas páginas e páginas de notas explicativas, instrumentos financeiros. O que tudo aquilo significa de verdade? É como olhar o painel de um avião sem ser piloto. Exato. Um monte de mostradores que a gente sabe que são importantes, mas não tem ideia do que indicam. Então, hoje a gente vai justamente abrir esse livro de regras, o que dita o que precisa ser contado. Vamos falar da Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC TSP 33, que trata justamente das divulgações sobre instrumentos financeiros. Uma norma fundamental. Dar sobre ativos, passivos e, principalmente, os riscos. Ok, vamos destrinchar isso. Perfeito. E é bom começar pelo espírito da norma, sabe? O item 1 já define um objetivo duplo, não é só listar números. E qual seria esse objetivo? O primeiro é, claro, permitir que os usuários avaliem a relevância dos instrumentos financeiros para a situação patrimonial, para o resultado da entidade. O básico, a foto do momento. Exato. Mas o segundo, e aqui está o ponto crucial, é entender a natureza e a extensão dos riscos que vêm com esses instrumentos. E mais importante, como a entidade gerencia esses riscos. Ah, então não é só a foto, é o filme todo. É um manual de gestão da saúde financeira daquela entidade. É muito mais profundo. Certo. Então, antes de mergulhar nos detalhes, a gente precisa, entender o vocabulário, né? A norma define os tipos de risco quase como se fossem personagens de uma história. É uma ótima analogia. E entender quem é fundamental para a gente poder acompanhar a trama. Com certeza. E o item 8 apresenta o elenco principal. Primeiro temos o risco de crédito. O mais famoso, talvez. Sim, é o risco de uma das partes não cumprir sua obrigação e com isso causar uma perda financeira. É basicamente o risco de levar um calote. Um exemplo prático disso no setor público. Imagina uma prefeitura com um volume enorme de impostos a receber, mas que estão atrasados. Ela está exposta a um risco de crédito gigantesco. E se o problema não for receber, mas pagar? Quando as contas chegam e o caixa está vazio? Aí entra nosso segundo personagem, o risco de liquidez. É o risco de a entidade ter dificuldade para honrar as obrigações dela, para pagar as contas. Mesmo que ela tenha patrimônio. Exatamente. Imagine um estado que tem muitos ativos valiosos, prédios, terrenos, mas não tem dinheiro em caixa para pagar os salários no fim do mês. É ter patrimônio, mas não ter o dinheiro para o cafezinho. É isso. A entidade tem bens, mas não consegue transformar em dinheiro rápido o suficiente. Entendi. O calote que se leva e a conta que não se consegue pagar. E depois vem o que parece ser o grande vilão, aquele que vem de fora, o risco de mercado. Esse mesmo. O risco de mercado é um grande guarda-chuva, né? O item 8 o define como o risco de o valor de um instrumento oscilar por causa de mudanças nos preços de mercado. E ele se divide, certo? Isso, em 3 subtipos. Primeiro, o risco de moeda, flutuações na taxa de câmbio. Tá, isso a gente conhece bem. E como? Eu lembro de um caso de um município que financiou uma obra enorme com dívida em dólar, sem proteção nenhuma. Putz, já imagino o final. O câmbio disparou e a dívida consumiu uma fatia gigante do orçamento de saúde e de educação. Um risco financeiro que virou um problema social gravíssimo. Um efeito dominó devastador. Exatamente. Depois tem o risco de taxa de juros. Mudanças na Selic, por exemplo, afetam o custo da dívida pública, o rendimento das aplicações. Tudo. Tudo. E, por fim, os outros riscos de preços. Variações no preço de uma ação, de uma estatal, por exemplo, ou de uma commodity agrícola. O que é fascinante aqui é como esses riscos estão todos interligados, sabe? Certo. Então as entidades enfrentam essa teia complexa de riscos. Como a norma garante que a gente saiba disso lendo um balanço? Não basta só dizer, sim, temos riscos, né? De forma alguma. A norma exige que a entidade abra o jogo. O item 11, por exemplo, diz que os ativos e passivos financeiros precisam ser separados em categorias claras. Que tipo de categorias? Por exemplo, ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
de um lado, e ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, do outro. Ok, mas na prática, essa separação, isso realmente muda a análise de alguém ou é só, tipo, burocracia contábil? Muda completamente. É uma das pistas mais importantes. Ativos a custo amortizado são mais estáveis, não refletem a volatilidade do dia a dia. Entendi. Já os ativos a valor justo por meio do resultado são como um sismógrafo. Cada tremor do mercado afeta o resultado da entidade, para o bem ou para o mal. Então, saber quanto do patrimônio está em cada cesta revela o apetite ao risco da entidade? Exatamente. É a diferença entre ter um investimento que você reavalia a cada 5 anos e um que a cotação fica piscando na tela o dia inteiro. E que outros detalhes a norma exige para revelar a história por trás dos números? Um ponto que ilustra bem a profundidade é a divulgação sobre garantias, lá nos itens 18 e 19. Garantias? Como assim? Se uma entidade deu ativos como garantia para pegar um empréstimo, ela precisa divulgar o valor desses ativos, os termos, tudo. Ah, então é como ver se a casa da entidade está hipotecada, para saber que parte do patrimônio já está comprometida. É essa a ideia. Mostra que parte dos ativos não está livre e desembaraçada. Numa crise, se a entidade não pagar o empréstimo, ela perde aquele ativo. O que pode gerar um efeito cascata. Um efeito cascata perigoso. Aqui é onde fica realmente interessante. E se a entidade simplesmente não cumpre o que prometeu? Se atrasa um pagamento de empréstimo, a norma obriga a confessar. Com todas as letras. A seção sobre descumprimentos e violações, nos itens 22 e 23, é taxativa. O que ela diz? Se uma entidade atrasou o pagamento, seja do principal ou dos juros, ela tem que detalhar isso. O valor em atraso, a natureza da violação e se o problema foi resolvido. Ou seja, não dá para esconder o nome sujo debaixo do tapete. De jeito nenhum. A transparência sobre as próprias falhas é obrigatória. E isso, claro, afeta a percepção de risco e pode deixar o crédito futuro mais caro e difícil. Falando em valores e percepção, um dos conceitos mais complexos que a norma aborda é o de valor justo. Sim, e ele não é tão simples quanto parece. A questão é: como se determina o valor justo de um ativo, especialmente um que não é negociado todo dia? Imagino que não seja só chutar um número que parece bom. Longe disso. O item 32 da norma estabelece uma hierarquia de 3 níveis para a mensuração do valor justo. E entender isso é um verdadeiro momento ahá. Vamos lá. Nível 1? O nível 1 é o mais confiável, o padrão ouro. São preços cotados em mercados ativos para ativos idênticos. Uma ação da Petrobras, um título do Tesouro. Perfeito. O preço está lá, público, visível para todos. Indiscutível. Ok, nível 1 é o preço na etiqueta. Fácil. E os outros níveis? Imagino que a coisa comece a ficar mais nebulosa. Exato. O nível 2 já exige um pouco mais de trabalho. São informações observáveis, mas não preços diretos do próprio ativo. Como assim? Por exemplo, para avaliar um imóvel de um fundo de previdência, podemos usar o preço de imóveis similares vendidos na mesma rua. Usamos dados de mercado, mas por comparação. Certo. E o nível 3? Suponho que seja aí que mora o perigo. É onde a subjetividade entra com força. O nível 3 se baseia em inputs não observáveis. Ou seja, a entidade usa seus próprios modelos e premissas para chegar a um valor, porque não tem dado de mercado disponível. Pense no investimento numa startup feito por um banco de fomento. mas espera aí. Se o nível 3 é baseado em premissas da própria entidade, o que impede uma gestão de, digamos, embelezar os números? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não é uma porta aberta para maquiar as contas? Usar modelos otimistas para inflar o valor dos ativos? E é exatamente por isso que a norma é tão rigorosa aqui. Não é ilegal ter ativos de nível 3, mas a entidade precisa ser extremamente transparente. Ela tem que abrir a caixa preta. Tem que mostrar o cálculo. Detalhar o modelo que usou, as premissas-chave, como taxas de crescimento futuro, e fazer análise de sensibilidade. Mostrar o que aconteceria se as premissas mudassem um pouco. Então, se uma entidade tem muitos ativos no nível 3, é um sinal de alerta para olhar com mais atenção. É onde os problemas costumam se esconder. Um analista atento deve perguntar: o que mudou?
Estão investindo em algo tão exótico ou estão usando modelos internos para chegar numa avaliação otimista demais? Falando em gerenciar esses riscos, as entidades não ficam só assistindo a tudo acontecer. Elas têm estratégias para se proteger. Uma delas é o famoso hedge. Sim, o hedge ou contabilidade de proteção. Os itens 25A a 28F da norma detalham as exigências de divulgação sobre isso. E qual o objetivo da norma aqui? Dizer se o hedge é bom ou ruim? Não, o objetivo não é julgar a estratégia, mas sim exigir que ela seja transparente o suficiente para que nós possamos avaliá-la. Hedge soa como algo positivo, uma proteção. Mas pode dar errado. Uma estratégia de hedge pode virar um risco em si mesma. Com certeza, um hedge mal feito pode ser pior do que nenhuma proteção. Como? A entidade pode usar um derivativo que não corresponde perfeitamente ao risco que quer cobrir, o que chamam de risco de base. Ou pior, usar instrumentos tão complexos que nem a própria gestão entende direito. E o que era para ser um seguro vira uma aposta. Uma aposta de altíssimo risco. Por isso a transparência é vital. E o que essa transparência exige na prática? O que eles precisam nos contar? Primeiro, explicar a estratégia de gestão de risco. Por que está fazendo hedge? Qual risco quer mitigar? Certo. Segundo, mostrar como isso pode afetar os fluxos de caixa futuros. E, o mais importante, apresentar tabelas que mostram o efeito real do hedge no balanço, no resultado. Quer dizer, mostrar o antes e o depois. É detalhar os valores, as alterações no valor justo. Se conectarmos isso ao quadro geral, a ideia é que o usuário possa entender não apenas a foto do risco, mas o filme de como a entidade está tentando dirigi-lo. A gente falou muito de conceitos que podem parecer abstratos, mas a norma também cobre coisas bem concretas do dia a dia do setor público, como empréstimos subsidiados, né? Sim, e esse é um ótimo exemplo da abrangência e da importância social da norma. O item 37 define os empréstimos subsidiados como aqueles concedidos com juros abaixo das condições de mercado. Crédito estudantil, financiamento para pequenos agricultores. Exatamente. São importantes ferramentas de política pública. E o que a norma exige que seja divulgado sobre eles? Só o valor total emprestado? Muito mais. O item 37 exige uma conciliação detalhada. É quase uma prestação de contas daquela política. Uma prestação de contas. Sim. A entidade precisa mostrar o saldo inicial, o valor de novos empréstimos no período, o quanto foi pago de volta, as perdas por inadimplência, até o ajuste que representa o tamanho do subsídio. Então, essa conciliação não serve só para contabilidade. Ela vira uma ferramenta de fiscalização social. Perfeito, é exatamente isso. Para a gente entender o custo real de uma política pública. Exato. Ela responde a perguntas como: essa política de crédito estudantil é sustentável? Qual a taxa de inadimplências que a sociedade está absorvendo? Qual o benefício total concedido? Informações que, sem a norma, ficariam escondidas no orçamento geral. Diluídas, escondidas. Com ela, o custo e o alcance da política ficam explícitos. E aí a gente pode ter um debate informado sobre a eficácia e a sustentabilidade dela. Uau! Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por todos esses pontos, dos riscos aos empréstimos subsidiados, qual é a grande lição? É uma jornada, né? Vimos que a NBC-TSP 33 é essencialmente uma norma sobre transparência radical. Ela força as entidades a abrirem o jogo sobre seus instrumentos financeiros. É isso aí. Ela define os riscos que correm, crédito, liquidez, mercado, e as obriga a mostrar como medem o valor dos ativos, especialmente com aquela hierarquia de 3 níveis do valor justo, que nos alerta para onde a subjetividade pode se esconder. E não para por aí. Não. Exige que expliquem como gerem esses riscos com o hedge e como tratam operações específicas como garantias e os empréstimos subsidiados. É uma síntese perfeita, e isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Qual seria? As regras de divulgação que a gente analisou são extremamente detalhadas. Elas buscam criar um campo de visão claro para quem lê as demonstrações contábeis, tentando eliminar a assimetria de informação. Entre quem gere e o público. Exato. Mas isso levanta uma questão importante. Que é? A norma nos dá um raio-x incrivelmente detalhado da saúde financeira de uma entidade. Mas um raio-x mostra a estrutura, não a intenção. Certo. A grande questão que fica é: com tanta informação disponível,
A responsabilidade agora se desloca do divulgador para o leitor. Em outras palavras, no mundo de transparência radical, a ignorância sobre os riscos de uma entidade pública deixa de ser uma desculpa e passa a ser uma escolha. Uma provocação e tanto. A norma nos dá um mapa, mas a jornada de interpretação e principalmente de cobrança ainda depende de quem o lê.